Ei, som. Ei. Bom dia, gente. Tudo bem? Vou falar mansinho hoje porque eu tô com a garganta em recuperação, tá bom? Vamos dar continuidade aí. A partir de hoje eu vou tentar manter aí uma gravação para que, porventura, quem não conseguir estar aqui em algum dia, pelo menos tenha um material aí para poder acessar. Nós postaremos depois no canal da nossa igreja no YouTube, tá bom? Então, não perderão, né? Aqueles que... O ideal é que todos estejam aqui, mas pode ser que em uma ocasião ou outra não consiga. Então, terá aí a continuidade da aula, tá bom, meus irmãos? O tempo tá meio esquisito, né? É um frio, tira casaco, põe casaco, né? Tira casaco, põe casaco. Mas vamos lá. Aí eu vou ter que ficar paradinho também. Eu gosto de andar bastante, mas para ser efetiva aí a gravação, o pastor vai ficar sentadinho aqui, tá, meus irmãos? Nós teremos hoje uma segunda introdução aí do que nós já iniciamos no domingo passado. Abram aí as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Nós leremos aí novamente os versículos 1º, 2º e 3º, e depois continuaremos aqui. Uma segunda introdução. Vocês entenderão a importância de termos esse escopo antes de entrarmos propriamente dito no conteúdo. Vocês compreenderão a importância de termos esses passos de antemão. Encontraram aí, meus irmãos? Eu vou fazer a leitura e depois seguimos o ritmo aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1º, 2º e 3º. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só. Por que é importante nós termos todo esse pano de fundo que está sendo trazido até aqui? Porque olha lá para o finalzinho do versículo 3º. Melhor, todo o versículo 3º. Bem-aventurados aqueles... E na verdade aqueles aqui, aquele que lê, aqui na verdade é um singular. Aquele que lê e aqueles, aqui sim entra o plural, que ouvem as palavras da profecia. Isso significa que Apocalipse ele está sendo lido numa situação de culto, de adoração, de reunião comunitária. É uma assembleia litúrgica, tá? Então, como de costume acontecia, uma pessoa era responsável pela leitura, uma vez que já até pincelamos essa questão em outras ocasiões, de que o material era escasso, você não tem escrito para todos. Diferente, hoje se eu pedir aqui, levantem suas Bíblias, todo mundo levanta a Bíblia aí. Nós temos o material aí de maneira bem abundante hoje, mas naquele tempo não era assim. Então havia o material para que ali um fizesse a leitura, os outros acompanhassem ouvindo. Mas olha só, então bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem e só ouvem. Ouvem e guardam. Ouvem e guardam. Só que aí eu faço uma pergunta. Como que nós guardaremos? Olha só. Bem-aventurados é a expressão usada grandemente por Jesus no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7.
Final do capítulo 7. Bem-aventurados, mais que felizes, abundantemente alegres são aqueles que ouvem e guardam. E aí a pergunta que eu faço é: como nós guardaremos se nós não compreendemos? Como que a gente vai guardar o que a gente não compreende? Ou tem uma compreensão equivocada de Apocalipse? Por isso que lá na primeira introdução nós trouxemos algumas abordagens lá bem bizarras, né, meus irmãos? Mas que nós caímos, que nós damos crédito quando a figura retratada nós consideramos nossos inimigos. Aí nós acreditamos. Então, nós não conseguiremos experimentar de bem-aventurança nesse sentido se a gente não guarda essa palavra. E como que a gente guarda se a gente não compreende? Então, por isso que esse pano de fundo ele é tão importante para que nós adentremos no livro do Apocalipse sabendo das principais abordagens e de como esse livro deve ser lido dentro da sua literatura, respeitando a sua literatura, que nós abordamos ali, onde ela é uma literatura apocalíptica, também uma profecia, e existe ali aspectos do gênero epistolar. Então ela deve ser compreendida dentro dessa literatura. Aqui nós temos um movimento, olha só, acerca da revelação. É uma revelação de Deus, dada a Jesus, que mostra ao anjo, que envia, apresenta aí a João, que vai direcionar, aqui no caso, as 7 igrejas. Então, é dessa maneira que nós temos ali já nesse primeiro versículo, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos teus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que dele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, que vai repassar agora a 7 igrejas. Quem é esse João? Quem é esse que se tem o nome aí no primeiro versículo? Existe uma discussão a respeito de se de fato esse João é o João apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho e as epístolas que nós temos no Novo Testamento. Aí as discussões, elas caminham em torno de olhar para o escrito de João. Então, internamente, qual é o testemunho interno? Existem muitas similaridades entre o vocabulário de João do Evangelho e de Apocalipse. Então, os estudiosos vão pegar essas informações e vão chegar à conclusão de que, de fato, é o apóstolo João. Outros, como de fato também, você tem tanto similaridades quanto disparidades ali em termos de expressões, vocabulários e construções literárias. Tem muitas diferenças também. Então, uns vão olhar para esse João e dizer, não, era um João cristão, um hebreu, mas não era o apóstolo. E aí quando você olha também para o primeiro século, ali, o testemunho de alguns pais da igreja, você tem alguns vinculando de fato esse João ao João apóstolo, enquanto outros não fazem esse vínculo aí. Tá? Então há essa discussão aí e a respeito de quem é esse João. O fato é que esse homem recebe a revelação por meio do anjo, a revelação de Jesus dada por Deus, e que ele deveria repassar, portanto, a um grupo específico de igrejas, mas que representa a totalidade das igrejas. Isso é representado pelo número 7, tá? Que nós entraremos ali à medida em que nós caminharmos. O 7 significa plenitude. Todas as vezes que nós nos deparamos com o número 7 aqui em Apocalipse, pense em plenitude. Há esse simbolismo. Então, quando se refere às 7 igrejas da Ásia Menor, ocidente de hoje, onde nós temos ali a Turquia, esse 7 simboliza que, na verdade,
embora seja direcionado historicamente para essas 7 igrejas, esse ensino enquadra e deve instruir a totalidade, a plenitude de todas as igrejas que nós temos, em todos os tempos, épocas e por aí vai. Então nós falamos aí a respeito dessa revelação, de onde ela emana, e em quem ela chega. E bem-aventurados o que lê e aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Nós vimos o que é uma profecia, então que é um dos gêneros que essa revelação tem, que é a profecia. Nós já falamos da importância dela. É uma profecia que remonta também os olhares que nós temos das profecias do Antigo Testamento. Profecia não é especulação. Não é especulação. Profecia é algo que emana de Deus, revelado para alguém que servirá de instrumento e conduzirá outros a esse conhecimento, a essa revelação que parte de Deus. Ela tem como centralidade, como nós veremos aqui, à medida em que nós caminharmos, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro e essa profecia aponta para a esperança cristológica, cristocêntrica em todo o tempo. Então, a gente descarta, como nós falamos no último domingo, essa questão de especulação, de adivinhação. Esse é um entendimento completamente equivocado, que nós já tratamos em algumas características, mas que teremos outras nas quais pensaremos e que faz com que a gente não consiga guardar de fato Apocalipse como nós devemos guardar e experimentar da bem-aventurança, que é degustar, se fartar desse livro, dessas palavras que nós encontramos aqui. Aí, a respeito desse autor, vamos aqui, para mim, eu tenho a minha convicção é que de fato seja o apóstolo João, esse que escreveu. Ele é uma voz dissidente. O que é um dissidente? É o nome do nosso curso. Qual foi o nome dado ao nosso curso? A resistência. Dissidente é aquele que resiste. Ideológica que tenta tomar o lugar de Cristo. Então ele é uma voz que resiste às seduções desse sistema. E aonde que está a sedução desse sistema? Em duas personificações. No Estado, mas também na igreja. Por isso que nós olhamos as 7 cartas e nós vemos lá que há um teor altamente exortativo e de correção. Exortação ao arrependimento. Por quê? Porque aqueles que estão dentro das igrejas, muitos deles estão vivendo essa sedução, estão confortáveis naquilo que esse sistema contrário aos valores de Deus está oferecendo, e esse sistema se coloca como o substituto de Deus. Ele diz, se você está em mim, está tudo certo. Você não vai ter dificuldade, você vai poder comprar, vai poder vender, e aí a gente já começa a compreender o que lá na frente vai ser dito da questão da marca na mão, marca na fronte. O sistema oferece todo esse conforto. Então João é alguém que se levanta como um dissidente, um resistente, alguém que vai resistir a essa sedução e vai revelar as palavras desse chamado à resistência à igreja. Então ele olha para o Estado e ele confronta o Estado, que ali é personificado, e é importante que nós entendamos isso. Não apenas, mas a igreja vai refletir em certa parte também. Uma grande figura ali que nós temos.
a Babilônia, tá? E João estava sendo alvo de um silenciar. Então ele confronta Estado, ele confronta parte da igreja, e percebamos que quando vozes se levantam profeticamente, recebendo a revelação de Deus por meio da sua palavra, por meio da sua instrução, para confrontar o conforto onde nós estamos, o que nós mais desejamos é que essa pessoa fique em silêncio. Quando alguém vem sacudir o nosso tapete e a sujeira que está debaixo dele, a gente prefere que essa pessoa fique em silêncio. Porque está mexendo no vespeiro do nosso pecado, no vespeiro do nosso egoísmo, no vespeiro do nosso conforto em estar recebendo do bom e do melhor. Então, muitos de dentro da igreja queriam João quietinhos. Não é diferente hoje. Quando muitas vozes se levantam e, por exemplo, confrontam a idolatria que nós temos política dentro da igreja. As pessoas que se sentem ofendidas com isso, o que elas vão querer? Que o pastor fique quieto, que ele fique em silêncio, que é o que vocês não vão achar nesse pastor aqui. João, ele vem dizer, a esperança de vocês não está em qualquer ideologia política que possa se colocar como a salvadora da pátria. Política não é a salvadora da nossa pátria, gente. Não é colocando nenhuma ideologia que o nosso país vai ser salvo, não. Não sejamos inocentes a esse ponto. Obviamente que uns refletem mais princípios e valores que se aproximam aos nossos do que outros, ok, mas nenhum deles são salvadores da pátria. E esqueçam isso, não caiamos nesse conforto. Não deitemos nesse berço esplêndido achando que um político, uma corrente ideológica, um partido irá modificar a história da nossa nação. Não vai. Não vai. Só que quando alguém se levanta com essa mensagem, muitos querem silenciar. Então João é um dissidente não apenas para com o Estado, mas ele é uma voz ressoando dentro da igreja para que haja arrependimento. Arrependimento, profecia. Profecia, uma das características que nós vimos, é a exortação ao arrependimento. Tá? Então João é um dissidente. E ele escreve as 7 igrejas para que elas sejam dissidentes. Para que elas sejam a resistência, meus irmãos. O chamado para mim, o chamado para cada um de nós que estamos aqui é de sermos a resistência. É de identificarmos essa sedução que está ideologicamente tomando conta e fazendo com que uns mutilem os outros por meio de ódio, por meio de disseminação de violência. E a gente resista a isso. E a gente quebra esse ciclo. E a gente quebra essa corrente que tenta nos prender cada vez mais. Então, a respeito do autor, a respeito dos destinatários, nós temos esse chamado, essa convocação à resistência. Alguma pergunta até aqui? Ok. Sigamos aqui. Precisamos guardar. Para guardar, é preciso que nós entendamos algumas questões do livro do Apocalipse. E aí essas informações eu estou retirando desse livro aqui, ó.
Também é uma indicação boa de leitura. Apocalipse para discípulos dissidentes, de Scott McKnight e Cody Matchett, tá? Um ótimo livro também. Aí tem a outra referência, esse aqui eu já passei inclusive no grupo, que era um e-book gratuito de João Leonel, foi meu professor no seminário, tá? Então, tudo que o pastor Paulo está falando aqui, o pastor Paulo não fica tirando da cachola dele, não. O pastor Paulo é imaginador, tem bastante, mas não estou tirando da minha cachola não, tá, gente? Nós temos muitos estudiosos aí competentes que caminham nessa direção. Esses são dois, eu estou usando acho que 5 ou 6 referências bibliográficas aí para que esse estudo possa chegar até vocês. Então compreendamos, a gente precisa compreender o que então? Compreendamos mais o que? Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito. Isso eu já cheguei a trazer alguma coisa no domingo passado. Apocalipse, revelação, João, ele nos revela 2 grandes times que estão aqui em oposição em Apocalipse. Por isso que eu disse, não há meio termo. Quando a gente fala de ser a resistência, não há meio termo. Aqui ou se está do lado de Deus, ou se está do lado de, vamos colocar, da Babilônia. Não há meio termo quando a gente fala em servir a Deus, gente. Se a gente não serve a Deus, não há um em cima do muro. Não há. O em cima do muro já é fazer parte do outro time. Então nós temos 2 times aqui. Nós temos o time do Cordeiro e há o time do Dragão. Que são as linguagens usadas aqui. Dragão. O time do Cordeiro representa aqui a Nova Jerusalém. Essa cidade que descerá do céu, transformando toda essa realidade, fazendo nova todas as coisas. O dragão representa a Babilônia. E a Babilônia, que é esse sistema que tenta seduzir e por muito seduz, embora ela só apareça lá no capítulo 17, a trama da revelação de Apocalipse gira em torno da Babilônia. Então precisamos compreender e entender o que aqui se refere a Babilônia, porque a trama de Apocalipse gira em torno dela. Embora ela comece a ser citada diretamente falando lá apenas no capítulo 17. Porque é a respeito dessa grande guerra. É uma guerra cósmica. Apocalipse revela uma guerra cósmica entre a Nova Jerusalém e a Babilônia. Não no sentido de maniqueísmo. O que é maniqueísmo? É uma doutrina antiga que fala que o bem e o mal travam forças de maneira igualitária. Então Deus está travando forças com Satanás e eles estão lá e a gente fica na expectativa de quem vence, quem não vence, que o mal tem tanta força quanto o bem, e não é verdade. Uma vez que, ainda que seja Satanás a grande expressão do mal, ele é uma criatura e nada sobrepõe o poder do Criador. Apocalipse vem revelar isso, vem mostrar que no final já está tudo certo, quem vence é o Cordeiro, quem destrona o mal é o Cordeiro. Então não é guerra cósmica no sentido de mostrar que o mal tem tanta força quanto o bem. Não, mostra o mal como algo que tenta ser tão forte como o bem. Por isso que uma das bestas lá, ela tenta se aproximar daquilo que é Jesus Cristo, mas não consegue. Então o mal já foi destruído, já foi destronado, já foi
arrebentado. O império das trevas já não existe mais sobre aqueles que foram colocados no reino do Filho da Luz. Mas então, nós estamos falando de uma guerra cósmica. O que é cósmica? Vem da palavra cosmos, mundo, tá? Uma guerra entre mundos. Que mundo? O mundo da expectativa da Nova Jerusalém e o mundo da Babilônia, que tenta ser o que é a Nova Jerusalém e por isso consegue seduzir tantas pessoas. Tudo certo até aqui, gente? Tá dando para acompanhar? Alguma coisa tá nebulosa aí? Tá tranquilo por enquanto? Fala, meu irmão. O mundo jaz no maligno representa que aparentemente o mal está dominando o mundo, né? Aparentemente. Mas no fim o bem que vence. Dominou até Cristo morrer e ressuscitar. Cristo destrona o principado das trevas com a sua morte e ressurreição. Ali ele vence o mal. Então sim, o mal dominava. Desde Adão até Cristo Jesus, o mal dominou. O mal dominou. Mas não domina mais. Então vamos falar um pouco a respeito dessas personagens que compõem os times aí que nós temos. Aqueles que têm aí, vão tomando nota, tá? Porque nós vamos lidar com essas personagens durante todo o texto de Apocalipse, para que a gente não fique na dúvida do que representa cada um deles. Então a gente já vai estar ciente aqui do que cada um é. Então, a respeito do time do dragão, a representação da Babilônia, que nós temos algumas personagens que são descritas aí. Nós vamos atualizar esse modo de comunicação aqui, viu, gente? Olha, já tá pedindo um socorro aqui, né? Time do dragão. Então, a Babilônia, ela acaba, por mais que ela se refira a um sistema, ela representa uma personagem desse time. Ela é aquela que a Babilônia abre espaço para que o dragão venha e tente colocar e impor seus ideais. E olha só, antes disso aqui, para ler Apocalipse, gente, isso aqui é muito difícil para muitas pessoas, para nós, porque nós somos adultos. E uma coisa que adulto parou de ter é imaginação. Para ler Apocalipse, nós precisamos ter imaginação. Quando falar de dragão, imagina dragão, gente. Eu não sei o que é dragão. Digita no Google, dragão. Aí aparece o dragão lá, imagina o dragão. Quando aparece o cavaleiro no cavalo com uma espada, imagina o cavaleiro poderoso no cavalo com uma espada que pega fogo, olhos de fogo, cabelo branco como a neve, imagina isso. Assiste Crônicas de Nárnia, assiste Senhor dos Anéis, assiste ficção e fantasia boa. Sabe por quê? Olha só, porque Apocalipse foi escrito para imaginarmos, não no sentido de criar algo que não existe, mas imaginarmos a partir daquilo que está escrito, que é o que João faz.
Sabe por quê? Aí a gente não imagina, eu não imagino o dragão, eu não vou imaginar o dragão. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar uma figura, uma personalidade histórica no dragão. Aí, tudo que é nosso inimigo, ou inimigo dos Estados Unidos, né? Porque a gente herda os inimigos dos Estados Unidos, né? Aí a gente vai falar que quem é o dragão? Vladimir Putin, a Rússia, a Coreia do Norte, o Papa. É o dragão, gente. É o dragão. Imagina o bicho soltando fogo e voando. Imagina. É preciso, é uma dificuldade para nós, eu sei. Só que a gente precisa retomar essa imagética em nossa concepção para que a gente possa compreender, porque Apocalipse é para ser lido assim. Porque essa guerra cósmica, ela é essa briga de dois mundos que representam o mal e o bem. Quando a gente começa a colocar figuras históricas, a gente vai começar a demonizar essas pessoas e nos colocar como superiores a outras pessoas. E olha como essa visão pode ser muito perigosa. Pense em uma criança lá na Palestina nesse momento, e ela teve seu pai, sua mãe, seus irmãos mortos por causa de um míssil israelense, e ela cresce, daqui 20, 30 anos, ela conhece o cristianismo, e aí apresentam o livro de Apocalipse para ela, e ela não compreende bem Apocalipse, e a interpretação de Apocalipse que eles têm é especulativa. Ela vai olhar para a besta selvagem. Quem vai ser a besta selvagem para ela? Israel. Está vendo como é perigoso? Quando a gente faz isso, quando a gente deixa de imaginar o dragão como um dragão, a gente começa a se colocar como a grande experiência do bem e os grandes mantenedores da justiça e do poder, e a gente começa a olhar para a pessoa que nós consideramos os nossos inimigos e pisar sobre a cabeça delas. Não compreendendo que aquela pessoa está sendo um instrumento, sim, muitas vezes. E eu não estou dizendo que são esses nossos inimigos, mas que muitos sistemas e poderes, de fato, e muitas pessoas representam esse sistema babilônico. E muitas vezes elas estão dentro das igrejas. Tá? A gente precisa imaginar. Eu li um ensaio do C.S. Lewis, que ele fala assim, 3 maneiras de escrever para crianças. Lê, é um livretinho, gente, é um ensaio. 4, 5 páginas. Leiam, acho que vocês encontram na internet aí o PDF, já não tem mais direitos autorais, né, por conta do tempo, vocês acham lá. E ele vai dizer sobre conto de fadas, e conto de fadas não é o que nós pensamos, tá? Não é historinha para criança, conto de fadas que a gente tem aqui no Brasil. Quando eles falam, Lewis, Tolkien, eles falam de conto de fadas, MacDonald, eles falam de conto de fadas, eles estão falando de fantasia, de ficção, de imaginação, de boa ficção e fantasia. Ele fala assim, conto de fadas é para adulto. Não é para criança, pura e simplesmente. Ela é para criança também, mas ela é para adulto. Por quê? Porque o conto de fadas, a fantasia, a ficção, ela representa o mal como mal. Ao contrário, por exemplo, pense em alguma novela, algum filme que você assistiu e que você ficou torcendo para o vilão ganhar. Eu não estou falando de ficção, estou falando de novela, de realismo. Você fica torcendo para o vilão ganhar, você fica torcendo para a mulher trair o marido, você fica torcendo para o marido trair a mulher. Muito do que nós vemos hoje, seja no cinematográfico quanto nas literaturas realistas, essas que tentam mostrar a realidade, elas deturpam o mal e o bem, de maneira que a gente não compreende de fato o que é bem ou o que é mal. Eles colocam muitas vezes o mal como bem e o bem como mal. Percebe como isso é perigoso? A fantasia não faz isso. A fantasia, a ficção e o conto de fada mostra que a bruxa é má, que o dragão é mau. Você não fica torcendo para eles. Pelo contrário, você torce para eles serem destruídos. Então, na fantasia, na ficção, no conto de fadas, o mal é retratado como mal. Não há relativismo.
Por isso que muitas vezes as pessoas ficam nesse relativismo todo, porque paramos de ler Conto de Fadas. E no Conto de Fadas o bem é bem. Há essa guerra cósmica, mas no final quem vence sempre? O bem. Conto de Fadas nos mostra da esperança de que o bem vence sempre no final. Então a gente precisa ler Conto de Fadas. Precisa ler Tolkien, Lewis, outros escritores de boa ficção. Eu vi hoje um post, estava passando lá no Instagram antes de vir para cá, um post do reverendo Emílio Garofalo, da Igreja Presbiteriana Semear de Brasília. Ele é um escritor, ele escreve algumas ficções, escreve bastante histórias, e ele está falando de benefícios de nós lermos ou termos contato com boa ficção e boa fantasia. Essa camisa aqui é do Senhor dos Anéis. Ó. A gente precisa. Isso nos aproximará ainda mais do amor ao nosso Senhor e do reconhecimento do bem dele. Tenha certeza disso. Certeza disso. João revela essas verdades dessa guerra cósmica e ele apresenta uma nova Jerusalém, ele apresenta essa nova Jerusalém para as 7 igrejas, para que essas 7 igrejas se sintam nesse mundo da nova Jerusalém, vejam o que acontece nessa nova Jerusalém, vejam a destruição do mal e elas vejam que elas vivem aqui, mas elas vão viver aqui nesse mundo a partir da perspectiva do bem que é revelado na nova Jerusalém. E aí eu não sei quem assistiu Crônicas de Nárnia aqui, é o que acontece lá com os 4 irmãos, Pevensie. Eles vão para Nárnia, depois quando eles voltam, eles precisam viver aquilo que eles tiveram revelação lá em Nárnia, eles precisam viver na terra. É o que João está fazendo. João está revelando coisas, obviamente, Deus revelando por meio de João, coisas desse novo e maravilhoso mundo e de que ele será o grande vencedor dessa guerra cósmica. Agora, a partir desses valores, desses princípios e dessas convicções, nós vivemos aqui, agora, no meio da Babilônia. Tá? Então nós precisamos ter imaginação, porque nós incorremos em grave risco de, quando não imaginarmos essas figuras simbólicas como de fato as grandes figuras mitológicas aí e tudo mais. O povo de Israel tem mitologia, gente. Tem Leviatã na Bíblia, você sabia disso? Tem Leviatã, Salmos, Jó, tem Behemote. São mitos judaicos de grandes bestas, de grandes monstros. Tá? O povo de Israel tem imagética poderosa. Nós precisamos aflorar a nossa imaginação para compreender Apocalipse. Nos aproximarmos muito de uma boa interpretação, de uma boa concepção de Apocalipse. Tá? Babilônia é uma das personagens aí. Aí nós temos o próprio dragão. Nós temos 2 bestas selvagens, né? Nós temos a besta do mar e a besta da terra. Muito provavelmente, ainda não posso afirmar com todas as letras, mas provavelmente a besta do mar e a besta da terra possa fazer representação a Leviatã e Behemote. Leviatã era conhecida como a besta do mar, Behemote era conhecida como a besta da terra. Aquele cujo nome é 666. Aí vai, hein? 666. Quero que chegue na hora do 666 para eu saber o que é esse trem aí, né? Será que meu CPF é demoníaco, né? Quem tem 666 no CPF aí?
ou no número do celular. Ixi, agora, gente? Queima o chip. E aqui 666 ele vai representar ali, ele representa tanto Nero quanto outros imperadores, tá? Já dei a resposta aí. Imperadores. E nós temos alguns outros ali que eu vou citar, né? Então nós temos, principalmente quando ali está a descrição, as epístolas às 7 igrejas, Jezabel, os Nicolaitas, os Baalins, que são nomes que representam essa idolatria. Quando nós lidamos com esses nomes, eles aparecem aí, ali em Apocalipse, eles referem-se à idolatria. Tá? Olha como é que a fantasia é boa, gente. A gente já sabe que o mal é tudo besta. Ó. Tá vendo? Tudo besta lá. Você não tem besta do lado do time do Cordeiro. Então não seja besta. Não seja besta, hein? Aí a gente tem o time do Cordeiro. A gente tem a Nova Jerusalém, que é o contraponto à Babilônia. Aí a gente tem a representação da Trindade ali de Deus, como o grande Deus que está no trono, que ali é referência ao Pai. Aí a gente tem os 7 espíritos, que vai aparecer logo na sequência ali a partir do versículo 4, na apresentação ali da Trindade, como essas personagens, e nós temos o Cordeiro. Então, Deus ele é representado aqui pelo que está no trono, pelos 7 espíritos. O que significa 7? Plenitude. A plenitude do Espírito de Deus, tá? Por isso 7 espíritos. E o Cordeiro. Aí nós temos as testemunhas. As testemunhas fiéis. Nós temos a mulher, testemunhas fiéis. São as personagens dessa grande guerra cósmica, tá? Imagina, gente, pode imaginar. Imagina aí. Os anjos, os 24 anciãos. Vou citar outros aqui, senão vai tomar muito tempo. Os 24 anciãos, nós temos as 4 coisas vivas. Essa eu vou escrever, porque pode 4 coisas vivas. Meus irmãos, se vocês quiserem acesso ao material, eu não vou mandar no grupo lá, mas depois fala comigo, que todo esse material aqui eu mando para vocês, tá bom? Eu já tenho da introdução lá e eu vou mandando para vocês. As 4 coisas vivas, aqui tem aquela imagem de Daniel, dos 4 seres que representam, na verdade, a criação que adora a Deus. Então, por mais que sejam coisas aqui, ela refere-se àquela criação que está adorando ao Senhor. Aí tem as miríades, que são aqueles que adoram a Deus e que são incontáveis, tá? Então, nós temos aqui as personagens apresentadas dessa grande trama que é Apocalipse. E é importante que nós
tenhamos o conhecimento a respeito dessas personagens para que nós possamos, à medida em que nós caminhamos aqui em Apocalipse, possamos compreender a que se referem todas essas, tudo o que está acontecendo aqui. Até aqui, tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Já se cumpriu? Oi, meu irmão? Já se cumpriu das coisas? Apocalipse? Já cumpriu depois? Algumas coisas se cumpriram, né? E algumas haverão de se cumprir. Por exemplo, o descer da Nova Jerusalém é algo a se cumprir ainda. Agora, se você se refere a eventos históricos e pontuais iguais, você não estava aqui no domingo passado, né? Ah, tá, a respeito, por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia, a guerra do Israel com o Hamas, não tem nada a ver. Isso aí você pode desconsiderar como tentando colocar ali dentro de uma identificação a alguma profecia de Apocalipse. Isso aí a gente cai naquilo que é especulação, tá? João é dissidente, ele escreve para que a sua igreja, as 7 igrejas e consequentemente nós, sejamos dissidentes e não especuladores, tá? Não sejamos, Apocalipse não é especulação, troca especulação por imaginação. E imagina o dragão aí, meu irmão, vai, fala, Dinho. Na mitologia grega não tem também uma figura aí, que é Leviatã, tem as cabeças? Não, tem o dragão, dentro da mitologia grega você tem algumas representações ali, mas não é a... Não é o mesmo mito, não. Não é o mesmo mito, não. Porque você tem, né, as culturas têm os seus mitos aí, né? E mito, a gente não está dizendo que, quando a gente fala de mito, a gente não está falando de mentira. Mito não é sinônimo de mentira, tá? Mito é uma construção de cultura, de imaginação, de pensamento, tá? E por aí vai. Mais alguma questão, meus irmãos? Tá dando para compreender como que nós precisamos nos achegar? É importante que nós tenhamos isso em mente, porque quando a gente adentrar em Apocalipse, muitas coisas já ficarão esclarecidas à medida em que nós temos essa compreensão. De que nós não somos especuladores, de que nós devemos imaginar, criar. Cria. É impressionante como criança tem a imaginação aflorada. As de hoje tem, mas eu imagino as mais antigas que a minha ainda, por exemplo, quando eu vou conversar com meu sogro lá, ele falou que quando ele era criança, o carrinho dele era uma espiga de milho com uma pedra. Eu não sei o que fazia as rodinhas lá, ou se a espiga de milho era as rodinhas, alguma coisa assim. Olha a imaginação. Para objetos inanimados se transformarem ali num carrão. Era tudo que tinha. Precisamos ter contato com a imaginação. Então leiam boas ficções, meus irmãos. Já te passo a palavra, tá, Igor? Leiam boas ficções. Nós temos ficções cristãs aí de altíssima qualidade. Tenham contato com isso. A Bíblia é a melhor literatura que tem de todas. Ela tem imaginação, ela tem tudo. Esse é o primeiro e mais importante livro de todos que nós devemos nos debruçar e comê-lo. Mas leiam boas ficções, tá, meus irmãos? É muito, muito válido para a nossa caminhada. Pode falar, minha irmã. O senhor falou da besta do mar, besta da terra. Aí o senhor tem uma palavrinha, o significado. Só pode dizer. Os bichos? Leviatã e Behemoth. São duas representações. Quando nós temos, por exemplo, lá em Jó, falando de Leviatã,
eles usam aquele nome para referir-se a uma expressão do mal, como algo que é a expressão da desobediência, e que Deus controla isso. Ou seja, nem aquilo que é a expressão do mal tem poder de se rebelar contra Deus, porque Deus domina ela. Então, quando nós temos essa linguagem na Bíblia, é para referir-se a uma representação maligna, como algumas outras figuras são. Por exemplo, às vezes escorpião é usado como essa representação do mal. Às vezes leão é usado tanto para referir-se a Jesus, mas quando nós temos lá em Daniel na cova dos leões, leões ali representam toda a expressão do mal, que é controlada pelo bem. Então veja como a Bíblia é riquíssima em simbolismo. E quando a gente começa a compreender essas questões, algumas coisas vão se tornando mais interpretáveis adequadamente por nós. Tá bom, meus irmãos? Eu acredito que era isso que tínhamos de conversa para hoje, e aí a gente fecha a nossa introdução em duas partes aí. Domingo passado, que nós iniciamos e falamos muitas questões ali a respeito do gênero literário, a respeito de interpretações, de pontos de vista, e hoje nós finalizamos falando sobre os receptores dessa mensagem, do autor, do plano, da trama cósmica dessa guerra, né, de mundos. De um lado a Nova Jerusalém, do outro lado a Babilônia, de que nós precisamos imaginar. Então, assim, avaliem seriamente o contato com literaturas, até mesmo filmes. Eu peguei gosto de ler, gente, literatura, a não ser a Bíblia, por causa de filme. Foi o passo inverso, né? Muitas pessoas, por causa da literatura, vão para os filmes, foi o passo inverso. Eu gostei muito dos filmes que eu assisti, assim, Senhor dos Anéis e O Hobbit, para mim, são os melhores que nesse gênero que eu já vi. Para mim, são os melhores filmes que eu já assisti, sem dúvida. E a partir deles eu entrei para a literatura. E é impressionante como é bom o negócio. Né? Eu li Crônicas de Nárnia, eu já li Senhor dos Anéis, estou lendo uma porrada de livro do Tolkien lá que está sendo lançado agora, né, pelo filho dele. E aí eu comecei a descobrir outros autores, bons autores. George MacDonald, que é inclusive a referência de C.S. Lewis e de Tolkien eu não sei, mas de C.S. Lewis eu sei que é. Ficção, conto de fadas. A gente tem preconceito, a gente pensa que conto de fadas é para criança. Conto de fadas não é escapismo da realidade, por aquelas questões que eu abordei. Ele revela o mal como mal, revela o bem como bem. Olha o que é escapismo. Esses dias minha esposa leu um livro que ela tinha lá de adolescente, lá, esses livros românticos aí, né, que retrata realismo. O mocinho, a menina. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu queria que você fosse igual aquele menino do livro lá. E não dá, gente. Aí, olha só, o que na verdade aqui é fantasia e realismo? Na verdade, fantasia é aquilo que se coloca como realismo porque a gente não alcança aquilo. Agora, a fantasia reflete a luta do bem contra o mal, que a esperança vence, só que não sem sofrimento, não sem dor, não sem sacrifício, não sem morte. Olha só, Lewis inclusive usa um exemplo nesse ensaio que ele traz sobre como escrever história para crianças. Ele diz, se uma criança tem contato com uma literatura fantástica, ou de fantasia, que são duas coisas diferentes, podem se intercalar, mas são gêneros diferentes, tá? E uma literatura que ele cita como exemplo, às vezes um menino na escola, ele vai ler um livro lá que retrata um menino na escola e aquele menino é o herói, e ele consegue tudo, ele faz tudo, aí chega o menino na escola e ele sofre bullying, e ele apanha, e ele vê que ele não consegue ser o herói do livro. O que é escapismo da realidade aqui? Não é a fantasia,
Não é o dragão voando, soltando fogo e um arpão vindo e furando ele. O conto de fadas mostra para a criança e mostra para mim e para você que o mundo é de dores, de enfrentamento, mas que no final o bem vencerá. Apocalipse é essa imaginação. É essa imaginação. Graças a Deus nós temos o superpoder. Quem é o nosso superpoder? Não é fácil entender, viu, Ivone? Não é que não é fácil entender, não é fácil a gente trazer essa concepção de que nós precisamos imaginar. É exercício. Mas só de nós deixarmos de tentar vincular essas imagens a pessoas literais, já é um começo, assim, muito bom. Muito bom, porque a gente incorre naquele engano de odiar as pessoas e nos colocarmos como as grandes entidades superiores de toda a história. E nós somos miseráveis. O único ser superior, maravilhoso de toda a história é o Cordeiro, que morreu, mas retorna aqui em Apocalipse como um rei. Cordeiro que tinha marcas nas mãos, mas ele não retorna como um frágil cordeiro, ele retorna como o rei poderoso. Tá bom, meus irmãos? Nós finalizamos por hoje. Alguma questão? Já fizeram o pedido aí da Amazon dos livros de fantasia? Não, que se pediu tá tendo aula, hein? Faz depois os pedidos aí. Se quiserem indicações de boas literaturas também, eu conheço algumas, tá, meus irmãos? Falando das histórias infantis, até onde eu vi, estudei a historinha do Gabrielzinho Vermelho, né? Aquilo parece que ao longo do tempo foi uma história que foi modificada, porque era uma história bem pesada. Você me fala, isso é escapismo, isso é a fantasia, isso é alguma outra? Não deixa de ser uma fantasia, mas aí é aquilo que eu falo, isso aí já é historinha para criança mesmo. Mas que não é muito boa. Não é muito boa. Passou por adaptações e lógico, mas muitas vezes ela traz esse senso de escapismo, ela tira a criança da realidade. É claro que, olha só, gente, eu não estou dizendo que a gente vai inserir as nossas crianças a leituras ou a filmes que não são adequados para eles. Eu não vou. Esses dias eu quase coloquei o Ian para assistir comigo o Hobbit lá. Eu falei, não, deixa eu segurar um pouquinho. Para 14 anos, o moleque tem 3. Tem umas imagens bizarras lá, vai assustar a criança. Vai traumatizar a criança, né? Eu tenho medo de aranha até hoje, sabe por quê? Porque quando eu era criança eu assisti um filme, um maldito filme, chamado Aracnofobia. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses olhando debaixo da coberta para ver se não vinha aranha, porque tinha uma imagem... gente. Tem medo de aranha, não tem medo de escorpião. É lógico que eu não vou brincar com o bicho, mas não me causa arrepio. Cobra, nada, esses bichos peçonhentos, mas a aranha, olha, me arrepia só de falar. Porque eu não assisti filme de escorpião quando era criança, nem de cobra. Maldita aranha lá, que estava em todo lugar e matava as pessoas lá. Aí. Né? Então, mas também a gente não vai deixar de que a criança tenha contato ali com boas ficções também, porque aparece, por exemplo, o tema da morte, alguém morre. Não, a criança precisa entender dentro da etapa de construção dela, né? Lágrimas, dores, sofrimentos, mas ela vai ver a grande questão do conto de fadas da ficção é que no final o bem vence. E a criança começa a nutrir essa esperança. Veja que a criança ela começa a se colocar sempre do lado de quem? Do bem. A criança quer sempre que o bem vença e ela sempre se colocará do lado do bem. Em outras artes que nós temos contemporâneas,
muitas vezes a criança se identifica com aquilo que é mal, porque há uma mistura, e é o que eu falo, aí a literatura os filmes e as séries, ao invés de retratarem o mal como mal e o bem como bem, misturam as coisas, e às vezes a criança se coloca do lado do mal, né? E começa o conto de fadas, não. Você acha que eu ia querer ficar do lado do mal e depois ser trucidado pelo herói? De jeito nenhum, quero ser o herói. A gente queria ser herói e heroína, as meninas queriam ser princesas aqui, e a gente queria ser o herói, os homens aí, né? Continuemos, meus irmãos, continuemos com isso, e precisamos imaginar, tá bom? Mais alguma coisa? Tudo certo, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe. Então vamos orar. Depois, se você quiser ter contato novamente com a aula, a gente vai disponibilizar no nosso canal, tá bom? Não é para você faltar aqui presencialmente, é para... Não teve jeito. Seu compromisso primeiro é aqui com a gente. Não teve jeito. Faltou, vai ter o videozinho lá para você assistir. Né, muitas pessoas hoje não vieram por conta do Dia dos Pais, né? Às vezes vai visitar, mas que a gente continue com essa boa frequência que nós temos, viu, meus irmãos? Já é um bom sinal para mim, porque eu falei, se o pessoal queria vir aqui com a intenção de que o pastor fosse revelar as coisas que estão acontecendo aí, eu falei, já não volta mais no domingo que vem, né? Mas voltaram aí, né? Boa parte. Então, continuemos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos. Pedimos cada vez mais sabedoria e capacidade para compreensão daquilo que nós ouvimos a respeito da sua palavra, para que nós possamos guardá-la a partir de um olhar adequado para a sua revelação, Deus. Que valorize a maneira como o Senhor revelou para nós, por meio de uma maravilhosa arte literária, que nos insere numa esfera de esperança. Apocalipse é sobre esperança, Deus, e obrigado por isso. A gente sabe que apesar de todas as dores, sofrimentos, mortes, sacrifícios que nós veremos ou enfrentaremos em nossa vida, nós sabemos que tudo isso tem um ponto final, ou já teve um ponto final e entrará na consumação da nossa esperança quando Cristo retornar novamente. Nós te agradecemos por isso. Dê sabedoria a cada um aqui. Capacidade a cada um de nós para que possamos compreender cada vez mais, nos dê o ânimo para a continuidade dessa série até o final dela, nos dê alegria em poder aprender cada vez mais, e mais do que isso, a aprender e viver, que nós possamos ser a expressão da Nova Jerusalém na Babilônia, em todo o tempo, Deus. Nós te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe vocês.